A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira com a classe Semeadores de Cristo, os professores Stephanie e Ciro Valadão. Nós já estamos na lição 7, O Senhor peleja pelo seu povo. Estamos estudando a revista da editora Betel, Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. São lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. O textuário da nossa lição está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade aplicada nesta lição é a seguinte: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. O texto de referência está em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 2 ao 6. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição, veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Para adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. 1. Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido em dois. Sul era Judá e norte era Israel. Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus, mas no final de sua vida rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Vamos ler novamente, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Azerá que havia no país de Judá. 1.1. O reino de Josafá. Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 e reinou 25 anos em Jerusalém. Vamos ler 1 Reis, capítulo 22, versículo 42. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. Sua mãe se chamava Zuba e era filha de Sili. 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 4. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como o seu pai tinha agido no princípio de seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha a fazer: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe de Israel, Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos. Vamos ler novamente 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus, e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Azerá que havia no país de Judá. E no terceiro ano de seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 7 ao 9. No terceiro ano de seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá: Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael,
Samiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. 1.2 Seja bom, mas não tolo. A Bíblia diz para sermos prudentes como as cobras e simples como as pombas. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. Vamos ler 2 Crônica, capítulo 18, versículo 1 e 19, versículo 2. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel por laços de casamento. O profeta Jeú, filho de Hanani, foi encontrar-se com o rei e disse: Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor Deus vai castigá-lo. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê e sonda o coração. Vamos ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1.3 Repreendido pela correção. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra e mesquinho que o levou a pelejar em uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, versículos do 31 ao 34. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas de sua armadura. Então ele gritou para o condutor de seu carro: Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se no pé do seu carro de guerra de frente para os sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 1 e 2. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio, em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Hanani, foi encontrar-se com o rei e disse: Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor Deus vai castigá-lo. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre o melhor. 2. Não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradam ao Senhor. 2.1 O grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus, e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino.
Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nesta parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel por laços de casamento. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei Acabe e Jezabel. Essa aliança interessava mais ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira ao sul e um forte aliado, caso precisasse nos embates contra a Síria. 2.2 Amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã se quisermos gozar da vida eterna. Amigos de meretrício, amigos do roubo, amigos de intrigas, amigos da ganância e amigos do sexo desenfreado. Lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. 2.3 Escolhas erradas propiciam fracasso. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento de seus filhos. Vamos ler 2 Reis, capítulo 8, versículos 16 ao 18. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu Josafá para que fosse com ele à batalha contra Ramote de Gileade. Vamos ler 1 Reis, capítulo 22, versículos 4 e 30. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Versículo 30. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as roupas de rei, e assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe. Mesmo ouvindo a advertência divina para não ir, Josafá ignorou e foi para a batalha juntamente com Acabe e seus exércitos. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados e Josafá quase morreu. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 30 ao 32. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como ele tem para nós. Vamos ler Jeremias, capítulo 29, versículos do 11 ao 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e vão orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração.
Mas é necessário estarmos atentos para quem está andando conosco, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. 3. Uma batalha épica. Josafá se arrependeu dos seus erros, buscou o Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. Nomeou juízes para administrarem o país com justiça. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 19, versículos do 5 ao 11. Colocou juízes em todas as cidades de Judá protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem: tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera que os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem: cumpram com honestidade todos os deveres para com Deus, o Senhor, respeitando-o e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando os seus patrícios das cidades de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote Amariá terá a última palavra nas questões religiosas, e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Josafá fortaleceu as defesas das fronteiras do norte, também cidades e munições em Judá, e as nações lhe pagavam tributos. Os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, o que fortaleceu a economia da nação. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, o seu pai, havia conquistado. 1 Reis, capítulo 22, versículo 47. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 10 ao 12. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá, como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades-armazém. Mas ao final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram forças para invadir Judá. Ouvindo isso, Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, apregoando jejum em todo o Judá. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar, e Azazão-Tamar e Fonte de Gedi são no mesmo lugar. Tá?
Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. 3.1 Oração e jejum são armas poderosas. Ao saber que os reinos haviam se unido para virem contra Judá, o rei, apesar do temor produzido com a chegada da notícia, não foi dominado e paralisado pelo medo. Josafá fez uma escolha assertiva. Buscou o Senhor e somente nele confiou. Um jejum foi instituído pelo rei e, juntamente com todo o povo, buscou auxílio em Deus. Josafá convocou homens, mulheres e crianças até as de colo para juntos buscarem ao Senhor em clamor e oração em frente ao templo. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 6 ao 12. E orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra diante do Teu povo de Israel e deste essa terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti, pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Versículo 10. Agora, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti, pedindo socorro. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento do seu povo e os ouviu enviando auxílio. 3.2 Atitudes para se galgar a vitória. Inimigos se uniram em prol da destruição do Reino do Sul. Josafá é notificado do avanço do inimigo em direção a Judá. O medo é notório. E agora? Ao ver o numeroso exército que vinha contra ele, antes de tomar uma atitude para contra-atacar o seu oponente, Josafá buscou ao Senhor e confiou em Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 2 e 3. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar. Hazazão Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois, deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Percebemos ainda que Josafá não se prostrou ou teve uma atitude de autocomiseração, mas ficou de pé e fez um clamor. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 6 e 12. E orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti, pedindo socorro. Utilizando as armas da oração e do jejum, Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus proteção contra o inimigo que marchava confiante. 3.3 Em meio às crises, o segredo é adorar.
Inúmeros episódios nas Escrituras nos mostram a importância de adorar ao Senhor por meio do louvor. Há que se destacar também que o Senhor separou a tribo de Levi da descendência de Jacó para dedicar sua vida em adoração a Deus. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 15 ao 22, nos transmite importantes lições em meio às crises. 1. Permanecer atento à palavra de Deus. Vamos ler, versículo 15. Jaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor diz. Não se assustem. Não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. 2. Atentar para a orientação específica para o momento, considerando que nem sempre foi determinada tal atitude, ou seja, descer contra os oponentes, mas não pelejar, e sim estar em pé e ver. Vamos ler os versículos 16 e 17. Amanhã vocês os atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. 3. Observar em todos os momentos. Palavra de Deus, fé, oração e louvor. Vamos ler os versículos 20 ao 22. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Paulo e Silas também oravam e cantavam, mesmo na prisão. Vamos relembrar Atos capítulo 16, versículos 20 e 25 e 26. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Conclusão. Obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Os objetivos dessa lição foram mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas e incentivar a busca pela perfeita adoração e apresentar o verdadeiro valor da adoração. Agradecemos a atenção de todos os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.